Pronto. Gente, A aula começou sim. agora, rapaziada. Bom dia, todo mundo. Aê, Bom dia. Gente, agora fica em silêncio um pouquinho. Vamos acabar de copiar. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da aula da Bárbara no YouTube. Tipo E isso. os telespectadores do Jornal Vivo. Bom dia a todos os espectadores que estão acompanhando a nossa aula. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O que eu acho meio engraçado é que tipo, a aula tem a... Vocês estão aí? Acho que eu travei. Estamos aqui. Esse lo-fi aqui que é bom. Achei que eu tinha ter travado. Não, eu porque desliguei o microfone de vocês. Vocês me falam demais. Gente, 2 minutos, viu? Ok. 2 minutos é o tempo do lo-fi acabar. Gente, eu Bora pra mutei, eu não quero explicação. nem musiquinha. Professora é relaxante, professora. Eu esqueci, ela tá desanimada hoje. Ah, professora. Eu já acabei. Fala a música aí. Não, a professora, agora que eu Para percebi, a animação. professora mudou de estúdio, né? Que ela Hoje tá em vai, outro Mario- estúdio. vai ter Ricardo, reunião Super lá no Mario- escritório. Super Mario Bros. Game Over. Ele tirou os negócios do Harry Potter, professora? Deve tirar. Pô, que isso, Pessoal, gente? depois Ô, entra naquele é pior link que do verdade. chat Harry ali. Potter. Gente, Não, tipo, vocês tem uma viram, velho? pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. É sobre a prova. Não, tipo, no dia da prova vai ser só a prova ou vai ser aula normal? Aula normal, Arthur. Como é diagnóstico? Fala é na normal, né? aula do professor. A gente só vai pegar. A gente só Não vai ser aula pegar um normal. diagnóstico. Achei que ia ser só a prova e depois todo mundo ia embora. Gente, eu agora vou explicar, viu? Porque não acaba depois que termina. Não. Pode. Gente, há umas semanas a gente viu um pouco de pontuação, né? Na verdade, a gente fez uma atividade e falou sobre um pouco da vírgula. Hoje nós vamos ver um outro tipo de pontuação e mais para frente a gente vai ver mais casos da vírgula, tá, gente? A gente está fazendo meio que picado. Ok. Primeiro sinal de pontuação aí são as aspas, né? As pessoas, na verdade, têm mania de colocar aspas em tudo, não sei se vocês já repararam. Tudo eles vão lá e colocam aspas e acham que pode sair usando de qualquer jeito. E não, gente. As aspas, assim como qualquer outro sinal de pontuação, ela é justificada, existe um motivo para se colocar esse sinal de pontuação, tá? Primeiro caso, para isolar a citação. Você está lá escrevendo um texto e quer citar um autor. Quando você usa essa citação, você retira de um outro texto, você coloca o quê? As aspas, tá? Então, assim, como afirmou Descartes, 2 pontos, né? Abriu aspas, penso, logo existo. Ou seja, é uma citação do Descartes, e aí você usa entre aspas. Isso vai mostrar que aquilo ali não é uma frase sua, e sim de uma outra pessoa. Você retirou de outro lugar, tá bom? Então, um dos motivos que a gente usa aspas é a citação. Depois eu vou mostrar para vocês, gente, quando usar as aspas antes da vírgula, antes do ponto ou depois do ponto, tá? A gente tem diferença. No início e no fim de transcrição de outros textos, aí que vai vir a diferença. Quando eu faço uma citação, eu faço a citação dentro de um texto meu. Então, quando eu coloco como afirmou Descartes, isso aqui só um minutinho, Eduardo, deixa eu falar. Quando eu uso como afirmou Descartes, isso aqui é o seu texto. E aí eu cito, só dentro da citação eu uso aspas, e só depois eu dou meu ponto. Ou então aqui eu posso continuar. Como afirmou Descartes, coloca a citação, posso colocar uma vírgula aqui, em seu, sei lá, em seu quarto. Claro que não foi no seu quarto, mas é o que veio na minha cabeça. Ou seja, a citação está dentro do meu texto, tá?
Entenderam? Sim. Aí eu Mas ela uso... foi recolhida de outro lugar. Sim. E aí, gente, as aspas fica antes do ponto, por conta disso, quando é uma citação. Agora, quando eu transcrevo, ou seja, o que eu vou... Tipo, se eu quero colocar uma frase no início do meu trabalho. Já viram em livros, quando vocês estão lendo o livro, e no início vem uma frase de uma outra pessoa? Não sei se já viram isso. Uhum. Aí, gente, tá assim, agora eu quero... Dá tipo uma dedicatória. Exatamente. Aí, gente, eu uso aspas até depois do meu ponto. Por quê? Porque depois daqui, gente, não tem mais texto. É só aquilo, por isso que eu chamo de transcrição. Citação, eu cito dentro do meu texto. Agora, transcrição não, é só aquilo. Sabe quando eu dou uma atividade, frase, tipo, para achar sujeito, alguma coisa assim, e eu coloco uma frase literária e eu coloco entre aspas, é só aquilo que eu vou colocar, não é? Então, eu vou usar as aspas eu vou usar aspas depois do meu ponto, porque é só aquilo que eu vou usar. Então, agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Então, é uma transcrição. Oi, Eduardo. Tipo, e quando alguma pessoa tá falando alguma coisa e faz o sinal meio de aspas pela mão? O que isso Mas quando eu significa? faço isso, sabe? Tipo assim, é pra... Eu sei que vem a questão da ironia, tipo assim, aquele menino é um anjo. Contém uma ironia. Tá? Sim. Oi, Professor, Arthur. Que vai ser falado aí também, né? Espera aí só um minutinho, gente. Eu tenho um livro aqui que tem uma citação, eu posso ler? Citação. Ela pediu Vá. pra você Ô, Mujica, a professora foi cuidada, Mujica. Ela mandou esperar. Pode, Ela Arthur, tá ler. falando Vai, assim, agora foi. histórias. Calma. Pode ler. Espera! Pode ir. Vai. Não posso ler? Pode. Tá bom. Não é porque eu achei que não era pra ler, até fechei aqui. Aqui tá falando assim. Eita, peraí. Não, porque eu fiz uma bagunça aqui, eu vou ler essa ação, peraí. Anda, Arthur. E tá falando assim, para Siobhan. Aqui tá falando assim, só se é jovem uma vez, costumam dizer, mas a juventude não dura um bom tempo, mas mais anos do que se pode aguentar. Aqui tá falando assim, Hilary Mantel, um experimento amoroso. É uma transcrição, tá, gente? Então, aqui, aí eu peguei esse livro aqui, que é o Chamado Monstro. Eu falei assim, ele tem uma citação. Eu falei. Então, vamos lá. Outro aqui, gente. No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão da cultura... Padrão... Ih, gente, peraí. Não se enquadram na norma padrão e culta do português, como estrangeirismo, neologismo, arcaísmos, gírias e expressões populares. E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, por exemplo, estrangeiras, sobretudo em inglês. Quando a palavra já está muito em uso, a gente não precisa colocar entre aspas mais não, tá, gente? É só aquelas, tipo assim, post. Post já caiu, já é muito usual. Então, a gente não usa, tá? Normalmente, gente, quando as aspas, nessa situação, a gente pode eliminá-la e colocar em itálico, no caso de quando você está digitando. Quando não tem como digitar, né, se é manual, manuscrito, aí você coloca o quê? Entre aspas, tá? Uhum. Então, os alunos já receberam feedback das apresentações? Ou eu uso entre aspas, ou eu coloco o quê? Itálico, tá? E aí, gente, são palavras, neologismo, gente, são palavras que a gente inventa. Dentro da literatura, a gente pode isso. Só que, gente, quase não se usa mais você colocar aspas no neologismo. Por exemplo, Guimarães Rosa, os livros, contos dele, por exemplo, é cheio de neologismo. Se ele for ficar colocando aspas em todos os neologismos, o texto vai ficar só cheio de aspas, então quase que não se usa. As gírias também, gente, quase não se usa mais também fazer isso, tá? Mas palavras estrangeiras que a gente não tem tanto uso mais, ok? No início e no fim de palavras e expressões
que pretendem destacar, conferindo ironia ou ênfase. Por exemplo, que belo trabalho, você conseguiu estragar tudo o que já estava feito. Ou seja, esse belo aí tá ok. Contém uma ironia, então a gente usa entre aspas. O filho levou um não redondo do pai. E aí, ênfase. O Machado de Assis também, né? Não, o Machado não usa tanto neologismo, não. A gente vai ouvir palavras arcaicas, mas arcaicas porque ele é um escritor do século XIX. Professor, um belo exemplo. Tem um livro do Machado de Assis que eu queria ler, mas minha mãe comprou de novo. Ele chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tipo, eu queria ler. Que é a história de um autor que conta a história depois que ele morre, mas minha mãe comprou. Mas é muito novo para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu espero que você faça pelo menos 16 anos, Arthur. Papinho, 16 anos? Não, é porque é um livro um pouco mais... Como é um livro muito clássico. Vocês são muito novos, não vão dar conta de ler. O Arthur não vai dar conta de ler com 12, 13 anos o livro do Machado de Assis. Você ler conto é uma coisa. Se tem contos mais complexos. Agora, ler uma obra dele assim, não é tipo com 12, 13 anos. Você não vai ter que esperar pelo menos você ter um pouco mais de conhecimento aí do mundo. Não dá. Tá? E lá vem. Outro motivo para a gente usar a vírgula é quando a gente vai citar o título de um livro, de uma revista, qualquer título, sabe? Uhum. Aí a gente usa aspas. Por exemplo, estamos lendo e estudando, aí o abre aspas, Capitães de Areia, nas aulas de português. E aí, gente, de novo, ou eu uso aspas, ou eu uso itálico, tá bom? Tanto faz. O itálico, como você disse, é só na digitação. A gente, na verdade, Capitães da Areia, com letra minúscula. Tá? Ok? Não, e tipo, o que tipo Machado de Assis é um clássico que umas pessoas da nossa idade não conseguiriam ler? Ô, Arthur, você quer saber por que ele é um clássico ou por que as pessoas da sua idade não conseguem ler? Por que as pessoas da minha idade não conseguem ler? Porque é um vocabulário mais complexo. A narrativa é uma narrativa mais lenta. Ô, Arthur, Não acho que Apesar de, professora... É a idade para poder ler livros infantos juvenis, tipo... Como é que fala, gente? Do monstro aí. Professora, apesar de que do jeito que o Arthur eu acho que consegue ler um livro desse. Como é que é? Do jeito que o Arthur eu acho que consegue ler um livro desse. Mas não é assim tão simples não, gente. Até porque, além de ter um vocabulário um pouco mais complexo, a narrativa ela não é uma narrativa tão ágil como os livros infantos juvenis. Que acontece? A gente precisa respeitar a idade de vocês. Então, não tem como eu, no 8º ano, chegar e dar para vocês um livro do Machado de Assis. Ou então, não sei se vocês vão se lembrar, mas acho que no 6º ano vinham uns livros dentro daquela caixa. Tá, tinha um livro do Machado de Assis lá, eu lembro. Gente, eu jamais deixaria vocês... Se vocês quisessem ler... Foi no início do 7º, eu acho que era o alienista. Eu jamais colocaria vocês... Por exemplo, a partir do ano... Tipo assim, de vez em quando eu posso dar um conto, mas sabendo que tipo de conto é esse, sabe? Que vocês vão ter um pouco mais de maturidade para poder ler. A partir do 9º ano, gente, aí eu começo a dar um conto ou outro do Machado de Assis. Quando chega no 1º ano, aí dá para poder dar uns contos maiores, aí no 2º, aí, se ler Machado de Assis, existe uma preparação para poder ler Machado de Assis. Você não chega assim do nada, então por eu isso com que 13 anos, gente, vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é assim. A história ela é muito legal. Mas se eu chegar a te contar a história é uma coisa, se eu chegar a pegar e ir para ler, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque o vocabulário é mais complicado. A narrativa, igual eu falei com vocês, ela é muito descritiva. E às vezes pode se tornar cansativa para pessoas da idade de vocês. Por isso tem que respeitar um pouco. E vocês precisam ter um pouco mais de hábito de ler, ter um pouco mais de hábito de ler, para poder começar a ler Machado de Assis. E é óbvio, gente, que uma hora vocês precisam começar a ler Machado de Assis. Quanto mais cedo, melhor. Mas esse mais cedo não é na idade de vocês. Tá bom? Vocês precisam pelo menos mais do ensino médio. Ok? Ok.
Mas óbvio que isso não impede vocês de pegar a curiosidade de vocês e ir lá e dar uma folheada e ver como é que é, do que eu tô falando. Nada impede, não estão proibidos. Lá, uso Professor, travessão, esse gente. livro aqui... Não, literalmente. Não, Esse Arthur. livro. Nem Arthur. Vai lá. Não, deixa eu explicar uma coisa, não. Tá tudo aí, Arthur. Eu não aguentei ler esse livro aqui. A história do livro é tão lenta, é uma narrativa tão lenta, é uma história tão complexa. Engraçado, Arthur, que eu lembro de você no sexto Eu ano não- super É Stephanie defendendo. Meyer, eu já vi o filme da Stephanie Meyer. Você Até lançou super um livro agora, defendendo. eu Qual que é o não nome? consegui. Crepúsculo. Eu lembro direito de você super Oi? defendendo Crepúsculo. É verdade, eu Crepúsculo, lembro. olha aqui. Gente, galerinha que entende. Livro para nossa idade é esse daqui, ó. Herobrine, a lenda. Vendeu mais de 25 Vamos lá, milhões de para- exemplares no mundo. Sim, gente, mas Aqui, não é ó. porque ele leu, tipo Tem assim, que falando ler de livro igual literatura, tem não é porque ele lê, não é porque ele, Homem. como é que fala? Vendeu um monte, que é um livro, né? É um livro tem Indicações no New York Times. Não, beleza, gente. Mas só Mas que não tipo, eu não dei significa que é conta. um livro que é aclamado Bom. pela crítica literária, não, tá, gente? São coisas diferentes. Professora, é que nem eu fui ler It a Coisa, né? Professora, eu acho que nas primeiras 100 páginas já tinha acontecido tanta morte, mas tanto assassinato, Tá, pica, a sangue frio. Professora, não era só falar, morreu aquele O ali, que, não. vai você não contar para. a história no final, Falava né? o que aconteceu com a pessoa, o que parte foi arrancada. Não, não Tá, era negócio pica, legal. velho. Olha, só Caramba. para vocês terem uma ideia, gente. Quase todo livro, ele. Só pra vocês, mais uma vez, eu vou falar um pouquinho de Harry Potter, mas é rapidinho, tá? Só para vocês terem uma ideia, os livros didáticos, eles incentivam o aluno ler Harry Potter ou assistir aos filmes. Sempre tem lá dicas de livros, dicas de filme, que se encaixam em alguma coisa que você está estudando. Por exemplo, a gente está estudando conto de suspense. Se eu quiser pegar qualquer um dos filmes, eu consigo estudar isso. Agora, vocês não vão ver, por exemplo, nenhum filme da saga Crepúsculo sendo indicado nos livros. Não tem. Tá, gente? Não tem. É tão ruim que É é. romance. Porque ele é Cara péssimo bonito. mesmo, gente, mas vamos lá. Uso travessão, gente. Romance bem ruim, né? Minha mãe leu. A maneira Fala, mais o livro é clássica bom, de se mas- usar, a maneira mais clássica não, né? Mais usual do travessão, gente, é no início de uma fala. Então, lá nos discursos diretos, que são as falas, Uma fala o de travessão personagem. indica quando começa a fala de uma personagem. Quando há mudança de interlocutores também, tá? E quando há mudança para o narrador através de um verbo de elocução, que é disse, perguntou, respondeu. Então, lá, que horas são, por favor? Então, no início de uma fala e depois, antes do verbo de elocução, que é o perguntou e respondeu. Então, a gente sempre usa. Isso aqui, vocês veem com frequência nos livros, né, gente? Nas histórias. Então, todo mundo sabe usar. Então, que horas são, por favor? São 11 horas. Respondeu a senhora. Obrigado. Posso falar? Deixa eu terminar aqui, Arthur. Travessão nas orações intercaladas. O que isso significa, gente? Por exemplo, há quem o faça, e aqui eu quero dar, tipo, intercalar ou dar uma ênfase, né? Mas não o aconselho, por isso não farei. Nesse caso, gente, eu posso substituir o travessão por vírgulas, ou o contrário, né? A vírgula por travessão. A gente está mais acostumado a usar quando eu intercalar uma frase dentro da outra, uma oração dentro da outra, na verdade, eu uso as vírgulas, mas eu posso usar a travessão também. Eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança. Por exemplo, como é que seria essa frase sem ser intercalada, tá? Eles dizem que não são de confiança, embora ninguém acredite. Ou então, embora ninguém acredite, eles dizem que são de confiança. Então, isso aqui, olha, vou colocar de vermelho, tá, gente? Para destacar. Isso que está de vermelho é uma oração. Então, oração é toda frase que tem verbo, tá, gente? Então, isso que está de vermelho é uma oração. Isso aqui de preto é uma outra oração. Então, eu posso colocá-las separadas ou eu posso intercalar, ou seja, eu coloquei uma oração dentro da outra, no meio. Então, como é que eu faço isso? Ou usando as vírgulas ou usando travessão, tá bom? Beleza? Acho que o travessão fica mais, tipo, Fica mais bonito, não né? confundir. Fica mais bonito e não deixa a Mais gente bonito, confundir, fica mais porque se eu claro. for colocar vírgula, vai E ficar meio mostra, estranho. quando você usa travessão nessas situações,
mostra que você tem um domínio ali um pouco maior De da língua entender, né? portuguesa, tá? E não tem medo de usar. Uhum. As reticências, gente, eu acho que um dos meus sinais de pontuação favoritos é a reticência. Porque a reticência, gente... Eu gosto também. Eu acho que quase tudo na vida a gente usa. A reticência, ela a reticência é quase uma poesia. Porque é algo que você tem coisas para falar, não tem como falar tudo. Quem dá conta de mostrar para o outro que tem mais coisas para falar? A reticência. Professora, o legal da reticência é que dá para você fazer várias situações, por exemplo, que você falou da poesia, mas tem como você criar um suspense com a reticência. Exatamente. Por isso que eu falo, a reticência é uma pontuação muito literária, sabe? É por isso que a gente tem que evitar muito usar reticência em textos formais, em textos argumentativos. Aí a gente evita usar. Mas em textos literários, gente, a gente pode usar e abusar de maneira de dizer, né, gente? A gente vê bastante a reticências, tá, pessoal? E eu Senhora, acho posso beber água? tudo meu é usar reticência, gente. Tipo assim, você pode, tipo assim, a pessoa te pergunta uma coisa, às vezes você nem quer muito responder, você só coloca reticência, ou seja, a reticência fala muito. Eu acho que a reticência é uma pontuação é o puro que fala estilo. muito. Professora, eu vou beber. Usar reticência assim, nossa, é muito estiloso. A pessoa fica aquele clima assim. Não, quando você aprende a usar reticência, é a mesma coisa. E a reticência ela não é difícil de usar. Entendeu? Então, indicar a suspensão ou interrupção. Eu vou beber água e já volto. Ou pensamento. Por exemplo, está na hora de ir embora porque... E aí você sabe que a reticência tem ali uma justificativa. Tem um porquê, tem alguma coisa. Tipo, vamos supor, eu tô lendo um livro de suspense, aí eles começam a conversar, os personagens começam a conversar sobre uma coisa que não é o assunto principal. Aí, para ir mais rápido, a pessoa coloca reticências. Eu vou mostrar outros motivos para poder usar reticência também. Indicar uma ação que ainda não acabou. A chuva caía, os dias passavam, ou seja, tem coisas ainda para poder acontecer. Transmitir na linguagem escrita sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, com hesitações, dúvidas, surpresa, ironia, suspense, ou seja, gente, tudo isso é muito literário. Eu não sei. Não sei o que podemos fazer agora. Ou, tipo assim, quando você está lendo um texto e aí tem a reticência, você vai ler de uma maneira diferente. Você não vai falar, eu não sei o que podemos fazer agora. Tipo assim, eu não sei. Não sei o que podemos fazer agora. Ou seja, tem toda uma entonação diferente. Não a quero ver. Nem falar com ela. Não, nunca mais. Ou seja, tem uma diferença aí na hora que você... Tipo assim, se eu quisesse usar a vírgula, tem uma diferença. Tá? Na hora de ler, você sabe, tipo assim, que aí que a pessoa está nervosa, ou ela está, né, com dúvidas. A vírgula não me transmite isso. A vírgula me dá a pausa. Tá, gente? Professora. A reticência me dá tudo isso aqui. A hesitação, a dúvida, a surpresa, a ironia. Tipo, eu mesmo, eu que vou viajar, tipo, entendeu? Eu que ganhei o prêmio. Ou seja, se eu colocasse a vírgula, me daria a pausa, mas não me daria o que a reticência me dá, que são sentimentos. Todo mundo tá falando tipo assim. Costumou. Agora não deixa. Não, mas é muito difícil. E a gente usa a reticência professora, também, não, mas mesmo na fala assim... nossa mesmo. Quando mesmo ela, por assim, exemplo, no filme, uma pessoa tá quase morrendo, que ela fala assim, mas aquele... Aí ela morre, assim. É como se fosse uma reticência, só que falada. Exatamente. A morte, ela é uma reticência. Olha que poético, gente. Nossa, a Professora, professora tipo, falou bonito. nisso Eu falei aquilo que você praticamente expressou, Ricardinho. Professora, tipo, Nissérie também, quando você tá... Nissérie também... É uma frase, agora não sei se é do Guimarães, que fala a vida é uma... Acho que é do Guimarães ou do Machado de Assis, que fala a vida é uma etc. Que o etc é quase que uma reticência, né? Às vezes a gente... Um pode substituir o outro. Aí fala... A vida é uma etc. E a morte pode ser uma reticência. Em vez dele... Aí depende daquilo que você acredita, né? Quem acha, por exemplo, que acabou, a morte é um ponto final.
Para quem acha que tem vida após a morte, seja porque vai para o céu, né, para o paraíso, sei lá mais o quê, ou porque para quem acha que a pessoa reencarna, aí vai depende muito da crença de cada um. Aí ela é uma reticência. Então, vamos pensar assim, que para o ateu, né, ou até mesmo para as pessoas que não... Pode até ser cristãs, mas que não leva tão ao pé da letra aquilo que a Bíblia ou os Espíritos dizem, pode falar que a vida é um ponto final, né? A morte é um ponto final. Mas aquilo que eu falei, agora as outras pessoas podem achar que é uma reticência. A própria vida é uma reticência, né? Tem uma continuação. Eu já penso. Se eu falar assim, Deus, se for me reencarnar numa coisa, me reencarna numa Flavor Stone Polishop. Mano, tem vários depoimentos de se eu for reencarnar, eu quero reencarnar numa panela Flavor Stone. Aquela lá que faz a propaganda assim, Flavor Stone, ultra potente. Continuando aqui, gente. Pode falar, Arthur. Não, na outra aula eu falo, porque senão não vai dar para falar aqui. Tá, vamos continuar aqui rapidinho. Indicar uma ideia que se prolonga, deixando que a conclusão do sentido da frase seja feita conforme a interpretação da pessoal dos leitores. O homem soube que tudo já tinha sido dito e que agora era a sua vez de agir. E aí tem uma reticência que vai ficar por conta de quem? Do leitor, tá? Mariana gosta de comer frutas, banana, abacaxi, morango, uva, goiaba, mamão. E aí a gente sabe que tem mais coisas que ela gosta de comer ainda. Realçar uma palavra ou expressão. Seu presente é uma bicicleta. Ah, tá. Tipo uma surpresa. Tipo assim, o ganhador do prêmio é Gabriel. Aí tem uma reticência. O que eu ganhei? Sei nem o que eu joguei para ganhar. Reticência. Ganhou um iPhone 12 Vamos lá, Pro. indicar a interrupção de diálogos provocada pelo próprio emissor ou provocada pela interferência de algo ou alguém na fala do emissor. Passei pela centro da cidade e fui. É sempre a sensação de ser interrompido, né? De acabar. Sim. Sim. E você viu se a loja do meu pai estava fechada? Não vi. Rapidamente para o metrô. Rapidinho, deixa eu só concluir aqui, Arthur. Indicar uma citação incompleta. Então, às vezes, a gente quer citar algo, mas a gente não quer citar tudo. Vocês já viram isso em texto? Só que eu sempre uso entre colchetes, tá, gente? Houve um momento de alegria e de tristeza, havendo também. Aí eu coloco aqui, que eu sei que dentro dessa reticência aqui tem um texto. E aí, que eu suprimi, que eu tirei. E depois eu continuo. Tá? Professora, próximo horário é a gente, né? Exatamente. Sim. Pessoal, então vou deixar liberar vocês pro recreio, tá bom? Passar 300 bilhões. Beijo e abraço. Não, é no último horário, né? Não é próximo horário. Tchau pra vocês. Não, é próximo.